Queridos irmãos, nós vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 ao 41. Como eu havia comentado com vocês, nós estamos este mês é um mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro será exatamente o dia em que se comemora 506 anos da Reforma Protestante. E para quem não sabe, não conhece direito assim o que é que significa isso, ou o que foi a Reforma Protestante, a Reforma Protestante foi um movimento do século XVI que confrontou as estruturas da igreja medieval, da igreja que saía daquele período medieval, daquele período da idade conhecido como Idade Média, né? Desde o século V até o século XVI, 1000 anos, 1100 anos aproximadamente, alguns historiadores falam em 1100 anos, uma igreja vendida, prostituída, uma igreja que havia abandonado os fundamentos apostólicos, uma igreja que havia abandonado o evangelho, uma igreja que havia feito um acordo, um conluio político, porque ela, desde o século V, com Constantino, havia se tornado uma igreja imperial, uma igreja estatal, por assim dizer. Aí vem lá Martinho Lutero, que foi um monge agostiniano. Ele escreveu 95 teses, confrontando as estruturas da igreja papal, confrontando o Papa, confrontando a venda das indulgências, especialmente, e uma série de outras coisas. E essas 95 teses foram pregadas na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. Isso foi no dia 31 de outubro de 1517, portanto, há 506 anos. E todo 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante. Mas eu tenho feito um questionamento, especialmente quando eu faço a apresentação do meu livro, Igreja Deformada, e o questionamento que eu sempre faço é: o movimento evangélico atual, pós-moderno, pode continuar sendo chamado de protestante? Se a resposta for sim, eu pergunto, e o que é que ele tem protestado? O que o movimento evangélico atual tem protestado? Sinceramente, não se sintam em desconforto com o que vou dizer, mas eu afirmo, sem medo de errar, que nós não temos muito que comemorar em relação à Reforma Protestante. Não temos muito o que comemorar, muito ao contrário. Nós temos muito o que lamentar, nós temos muito o que chorar, nós temos muito o que lutar, talvez até por uma nova, eu não diria nem reforma, mas uma nova revolução. Revolução de mente, de coração, mudança de mente, mudança de coração, porque, honestamente, o que a igreja medieval levou 1000 anos para fazer, a igreja atual, a igreja pós-moderna, em menos de 1000, nós estamos 500 anos. Em 500 anos, se Lutero visse o que está acontecendo hoje, especialmente no contexto da igreja brasileira, ele viraria no túmulo. Porque, na verdade, o que foi combatido lá atrás é o que mais está presente nas igrejas evangélicas atuais, ou atual. Então, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 ao 41, e quero refletir com vocês, aqui hoje de manhã, alguma coisa em relação, na verdade, a ideia minha aqui hoje seria um paralelo entre o que foi a igreja na Idade Média e o que tem sido a igreja atual. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37
ouçam o que diz. Quando ouviram isso, vocês sabem que Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. E depois de toda aquela explanação de Pedro em Pentecostes, dizendo que ali não era embriaguez de vinho, que era para se cumprir o que o Espírito de Deus, o que Deus havia dito por intermédio do profeta Joel, que o seu Espírito, o Senhor derramaria sobre toda a carne, sobre todos os povos. Depois de toda aquela explanação de Pedro, falando de Jesus, falando da ressurreição de Jesus, deixando claro que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos. Diante desta explanação, versículo 37 diz que quando eles ouviram isso, toda aquela multidão ali ouviu o que Pedro pregou, ficaram aflitos e em seu coração perguntaram a Pedro, deixa eu ler de novo, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. É que eu estou lendo na NVI e eu estou mais acostumado com a revista e atualizada e às vezes eu já estou com o texto praticamente decorado e eu quero ler lá na versão da revista e atualizada, quando na verdade estou lendo aqui na revista, ou seja, na NVI. Então vamos ler de novo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia. Versículo de número 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Pedro, salvem-se desta geração corrompida ou perversa. E aí o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Bem, meus queridos irmãos, nós temos aí, desde da igreja primitiva, a igreja que nós conhecemos e chamamos de primitiva, em Atos dos Apóstolos, até os dias de hoje, um período de 2.000, um pouco mais de 2.000 anos de história. Se nós arredondarmos a conta aí para 2.000 anos de história, nós temos a igreja no primeiro século, igreja primitiva, historicamente começa aqui em Atos, aquele movimento de homens e mulheres conectados à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. Os apóstolos vão desbravando na expansão do reino, da pregação do Evangelho, lançando as bases, lançando os fundamentos da mensagem do Evangelho, da fé cristã, da mensagem apostólica. E esta igreja consegue, em 50 anos, ela consegue pregar o Evangelho para o mundo inteiro de sua época. Em 50 anos, eles haviam abalado o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que eles transtornaram o mundo, abalaram o mundo, transtornaram o mundo, alvoroçaram o mundo. Estes que têm transtornado, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. Em 50 anos, espalharam o Evangelho, pregaram o Evangelho no mundo todo. E esta igreja viveu todo esse período de glória, de expansão, de crescimento. Não construíram nenhum templo, não levantaram nenhuma mega catedral, não elegeram nenhum político
ao seu favor, ao seu dispor, não tinham bancada evangélica, não tinham presença política, muito pelo contrário, eram escorraçados, perseguidos, maltratados, mas debaixo de perseguição e de maltratos, esta igreja cresceu, explodiu como uma bomba. Veio o período pós-apostólico. Período pós-apostólico é aquele período que nós chamamos, em que os apóstolos já tinham passado, todos já tinham morrido, e vem agora os sucessores dos apóstolos, que nós chamamos de os pais da igreja, e eles continuam. Houve grandes frentes de perseguição, mas eles continuaram, até que chegamos no século V. No século V, Constantino transforma o cristianismo em religião oficial do império. Esta igreja agora se torna uma igreja do império, uma igreja do império. E houve, na verdade, um verdadeiro conluio entre igreja e Estado, religião e Estado. E esse movimento, desse casamento, dessa simbiose da igreja com o Estado, quando o cristianismo agora se torna esta religião oficial do Estado, a igreja perde a sua vocação essencial, ela deixa de lavar os pés dos pobres para beijar a mão dos nobres. A porta de entrada para a igreja agora não é mais a conversão, e sim a adesão. E qualquer um que ousasse se pronunciar contra a igreja, que falava em nome de Deus, era morto à espada, ia para a fogueira, ia ser rasgado e devorado por leões. Trouxe uma frieza, esse movimento, esse casamento trouxe uma frieza espiritual, e não só uma frieza espiritual, como trouxe para as páginas do cristianismo, da história do cristianismo, uma história muito feia, inclusive manchada de sangue, porque muita gente pagou com a sua própria vida. Pagou com a sua própria vida porque, na defesa da fé, na defesa do evangelho, confrontava a igreja, terminava morto. E eu estou fazendo aqui um resumo do resumo do resumo, uma coisa bem sintética mesmo, uma síntese bem simplória, por assim dizer, para dizer a vocês o seguinte, que a igreja contemporânea, a igreja atual, 500 anos depois da reforma, 1000 anos depois de todo esse movimento da igreja medieval, a igreja contemporânea, tem incorporado, infelizmente, o modus operandi e os desvalores da religião medieval, da igreja medieval. E eu falo isso com profunda tristeza no meu coração. E esse processo de simbiose, de casamento, de associação entre a igreja medieval e a igreja contemporânea, nós vamos chamar aqui de medievalização ou recatolização do cristianismo contemporâneo. Então a pergunta que deve nortear aqui a minha singela reflexão hoje de manhã é a seguinte: quais são as marcas que identificam esse processo? Quando é que a igreja se medievaliza? Quando é que a igreja atual termina imitando, copiando todo aquele processo horroroso, feio, da igreja na Idade Média, da igreja desviada na Idade Média, da igreja divorciada do Calvário na Idade Média, da igreja divorciada da doutrina dos apóstolos na Idade Média? Quando é que a igreja se medievaliza? Quando é que a igreja imita, copia esses desvalores da igreja na Idade Média? Primeiro, quando a igreja deixa
de ser igreja serva e passa a ser a igreja do poder. Todas as vezes que a igreja deixa de ser igreja serva, que ela não quer mais ser uma igreja serva, que ela quer agora ser uma igreja do poder, esta igreja está se medievalizando. Esta igreja está retrocedendo. Esta igreja está voltando atrás. Esta igreja está se revestindo de toda a roupagem da igreja na Idade Média, da igreja medieval, desviada de Deus, desviada do Evangelho, desviada dos fundamentos ou do fundamento apostólico. Até o ano de 318 depois de Cristo, o cristianismo era uma religião marginal, uma religião marginalizada, de gente excluída, de gente que era tratada como a ralé da sociedade. Mas a partir de agora, ela seria a religião do império, a partir de 318 depois de Cristo. Não é mais uma religião marginal, agora vai passar a ser a religião do império. E percebam bem, meus irmãos, o movimento de Jesus, que começa com os camponeses, que começa com os pecadores, com os pescadores, pescadores, com os pobres, com os desprezíveis habitantes da Galileia, seria agora a igreja dos poderosos. Olha que coisa. Esse movimento de Jesus que começa com os camponeses, com os pobres, com os pescadores, com os habitantes desprezados da Galileia, agora é a igreja dos poderosos, é a igreja dos senhores feudais, a igreja que se refugiava nas catacumbas, agora chega aos palácios. Olha que coisa! A igreja de Cristo havia firmado um conluio com o poder imperial. A igreja não lavaria mais os pés dos pobres, mas dos nobres. A igreja serva passou a ser servida, ela não quer mais ser uma igreja serva. Esse negócio de ser igreja serva, não. Cansamos disso, não queremos mais isso. Nós queremos é ser servida. A igreja serva passa a ser servida. A igreja capitulou-se aos encantos do poder, tornando-se a instituição mais poderosa na Idade Média. Vejam bem, numa época em que a riqueza era medida pela quantidade de terras, a igreja chegou a ser proprietária de quase 2/3 das terras da Europa Ocidental. Era, na verdade, a grande senhora feudal. A própria igreja se tornou a grande senhora feudal. A igreja tornou-se a mais poderosa instituição da Europa, a instituição feudal da Europa Ocidental, acumulando bens por meio de doações feitas por ricos aristocráticos que se convertiam e por alguns imperadores. E enquanto isso, os camponeses passavam fome, a igreja vivia nababescamente, quer dizer, luxuosamente, enquanto os pobres passavam fome, enquanto as viúvas eram desprezadas, enquanto os órfãos eram marginalizados. Quando é que a igreja contemporânea se medievaliza? Quando ela deixa a sua vocação essencial. E qual é a vocação essencial da igreja? A vocação essencial da igreja é ser igreja serva. A igreja serva não pode capitular-se aos encantos do poder. A vocação da igreja não é ser poderosa. A vocação da igreja é ser servidora. As ferramentas da igreja é bacia com água,
toalha para lavar os pés dos aflitos e dos necessitados. O cristianismo dos nossos dias está sofrendo da síndrome de Lúcifer. A cobiça do poder é uma patologia luciferiana. Essa é a mais sutil de todas as tentações. Qual seja a tentação pelo poder? Nós somos seduzidos pelo poder. Nós somos tentados pelo poder. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nesta tentação e contraímos esta patologia luciferiana, que é a cobiça pelo poder. E eu te digo hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através da nossa transmissão, eu te digo hoje, toda busca pelo poder tem um componente luciferiano. Poder foi a proposta sedutora do diabo para Jesus na tentação do deserto. Vocês se lembram? Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, e também o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os evangelistas registram para nós essa tentação que Jesus enfrentou no deserto, quando estava em jejum e oração, 40 dias e 40 noites, e o texto diz que o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. No momento, num relance, todos os reinos do mundo. E disse-lhes o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder. Olha a proposta do diabo para Jesus no monte, na tentação do deserto. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou-o a quem quero. Olha a petulância de Satanás. Olha a audácia do diabo. Olha o que ele diz a Jesus: eu te dou todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. Satanás é mentiroso. Quem foi que deu a ele? A mim foi entregue? Como assim a mim foi entregue? Quem foi que te deu? Você não é dono de nada. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A Ele pertence todas as coisas, mas de forma sagaz, numa tentação audaciosa, o diabo propôs para Jesus todas as glórias do mundo. E é isto mesmo que ele tem feito. Ele tem seduzido os homens, ele tem seduzido os ministérios, ele tem seduzido os pastores, ele tem seduzido as igrejas, e lamentavelmente, ao contrário de Jesus, muitos de nós temos cedido à tentação do diabo. Mas eu quero dizer hoje de manhã, há poder no nome eterno de Jesus. Nós somos chamados para servir no reino de Deus com coração e alma, e com espírito pronto para nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. O diabo promete poder, promete prestígio, promete privilégios. É o fascínio pela onipotência, controle e poder absoluto. É a tentação de ser dono do mundo. Você pode ser dono do mundo, prega o evangelho do diabo. Poder é a grande arma de Satanás. É a sedução das seduções. É a grande tentação para a igreja em todas as eras, mas especialmente agora no nosso século. E lamentavelmente, meus queridos irmãos, nós temos visto muitas igrejas, ou a igreja, se eu for falar de forma genérica, como eu sempre uso a expressão, o movimento evangélico está embriagado como mariposa pela luz da ribalta. A exemplo da igreja medieval, a igreja de nossos dias segue evitando o caminho íngreme e sinuoso da cruz. Segue evitando o caminho íngreme e sinuoso da cruz, trilhando por avenidas ou pelas avenidas suntuosas dos palácios.
Qual é a proposta de Cristo para a sua igreja? É a pergunta que nós precisamos pensar hoje. Qual é o modelo digno de ser imitado pela igreja? Queridos irmãos e irmãs, não pode haver dúvidas quanto a isso. Que o modelo, que o paradigma, o modelo a ser imitado, o paradigma a ser obedecido, o padrão a ser imitado é exatamente o padrão de Cristo, é de ser uma igreja serva. Jesus apresenta a si mesmo como esse paradigma vocacional, quando em Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito palavras do próprio Jesus: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. É esse o nosso paradigma. No Evangelho de João, Jesus ressignifica o ritual serviçal do lava-pés, transformando-o em projeto de vida para os seus discípulos. Capítulo 13 de João, versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, disse Jesus. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu, disse Jesus, lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. É esse o modelo, paradigma. É esse o paradigma, é esse o modelo que nós devemos seguir, que nós devemos imitar. É o modelo de Jesus de servir. Já disse e repito, a Bíblia é a arma do cristão, mas as nossas ferramentas de trabalho vai ser sempre água, bacia com água e toalha na mão para lavar os pés dos que sofrem. Em segundo lugar, quando é que a igreja se medievaliza? Quando é que a igreja imita o comportamento da igreja medieval? Quando ela se alia às instâncias políticas, emudecendo a sua voz profética. Quando ela se alia, quando ela faz alianças, quando ela faz acordos com instâncias políticas, emudecendo a sua voz profética, ela está imitando o comportamento da igreja medieval. Prestem bem atenção, a partir do ano 313, depois de Cristo, iniciou-se uma das mais drásticas transformações históricas do cristianismo, que foi esta simbiose, esse casamento entre igreja e Estado. A igreja aliou-se às instâncias políticas. O clero se beneficiava dos tesouros imperiais. Os bispos recebiam o status de senadores. A igreja servia aos interesses políticos, legitimando-os teologicamente. O império curvava-se diante do cristianismo. E o cristianismo curvava-se diante do império numa relação de autodependência. Queridos irmãos, isso é triste, isto é lamentável. Porque a igreja foi domesticada. E uma vez que ela foi domesticada, a sua voz profética de anúncio e denúncia foi silenciada. Que moral tem esta igreja? Que moral tem este cristianismo? Que capitulou-se aos encantos do poder, que curvou-se diante do império e permitiu que o império curvasse perante ela, e se tornou ou transformou a relação numa relação de autodependência. Que moral tem um cristianismo como este para levantar a sua voz profética? Que moral tem uma igreja como esta para levantar a sua voz profética? Repito,
A sua voz profética de anúncio e denúncia foi silenciada, não tinha moral nenhuma, não podia falar mais nada. Ela não sabia mais distinguir entre Cristo e César. Quem é Cristo, quem é César? Já havia perdido o sentido, já não sabia mais distinguir absolutamente nada. E as implicações foram desastrosas. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que a igreja contemporânea precisa aprender com a igreja medieval nesse ponto. Precisa aprender com a igreja medieval neste ponto. Infelizmente, a história tem mostrado completamente o contrário. Porque vejam bem, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que houve este concubinato, todas as vezes que houve esta aliança entre igreja e Estado, as consequências foram catastróficas para a igreja. Por quê? Porque ela terminou se sujando, terminou manchando a sua reputação, terminou perdendo o seu caráter puro de uma igreja que, por definição, tem que ser pura, que, por definição, tem que ser intocável. E aqui, meus queridos irmãos, nós podemos aprender pelo menos duas lições. Primeiro, a igreja é política. Nós cremos, eu tenho dito isso, que a igreja tem uma vocação política. E essa foi uma tese muito bem defendida e trabalhada por Robson Cavalcante em Cristianismo e Política, ele que já é de saudosa memória, teoria bíblica e prática religiosa. E ele diz, de fato sabemos que a igreja tem uma vocação sociopolítica. É a vocação de nos importarmos com os processos de injustiça. Que vocação política é esta? É a vocação de nos importarmos com os processos de injustiça. É nos revoltarmos como agentes sociais e cidadãos que somos, com tudo aquilo que conspira contra a vida. Mas qual é o grande problema? O problema é quando a igreja se envolve com política partidária, quando ela defende bandeiras, quando ela em favor de campanhas eleitorais, quais forem, e não raro, nós temos visto pastores deixando a sagrada e a santa vocação pastoral para se candidatarem a cargos políticos. São duas vocações que não se combinam. Vemos líderes evangélicos transformando a igreja, o corpo vivo de Cristo, num curral eleitoral e o púlpito em palanque. E o povo votando em candidatos só porque ele diz aleluia e gosta de crentes. Quando isso acontece, a igreja emudece a sua voz profética. Ela perde a sua voz profética. Ela já não tem mais moral e nem capacidade para levantar a sua voz profética. Eu quero dizer aqui hoje de manhã, sem medo de errar, Deus está levantando uma outra igreja neste país. Está explodindo de forma subversiva até, de norte a sul deste país. Deus vai levantar profetas de verdade, pastores de verdade, homens e mulheres que honram o testemunho da fé e o testemunho de Cristo. Eu creio nisso porque a palavra de Deus é verdadeira. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda coisa que nós precisamos observar aqui, a igreja precisa ser livre para poder ser profética. Opondo-se à profecia em forma de espetáculo, de evidência, de prognósticos do futuro. A literatura profética apresenta a profecia em forma de compromisso. Diferente do que nós pensamos, ou do que pensamos, o profetismo clássico não girou em torno do êxtase, mas de um profundo compromisso com Deus e com o seu povo. Povo explorado, vejam bem, povo explorado, povo extorquido, povo roubado, povo empobrecido,
povo tripudiado pelos processos políticos vigentes. Eu pergunto, quais as características fundamentais da profecia veterotestamentária? Respondo, as características fundamentais da profecia veterotestamentária são duas: anúncio e denúncia. Anúncio e denúncia são as duas dimensões da profecia veterotestamentária. Os chamados profetas clássicos, levantados por Deus entre os séculos 8 e 4 a.C., entre os quais Isaías. E a nós hoje, como igreja, pensarmos e repensarmos isso aqui. De nada adianta cantarmos aqui domingo de manhã, se esse nosso louvor não for a encarnação da nossa vida, da nossa prática cristã no mundo que geme angustiado. De nada adianta o meu sermão, o meu discurso aqui, se não for combinado com a prática cristã. Voz profética. Aleluia. Ainda em Amós, capítulo 8, versículo 4. Olha o que Deus continua dizendo através do seu profeta. Capítulo 8, versículo 4 de Amós. Ouçam, vocês que pisam os pobres, que arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó, jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Eu ainda leio com vocês, meus queridos irmãos, o que profetizou o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É tudo o que o Senhor pede de nós como igreja. Essa é a nossa missão e esse deve ser o nosso comportamento. Eu leio ainda mais uma última referência. Jeremias, capítulo de número 5, versículos 30 e 31. Vejam o que diz o profeta Jeremias, capítulo de número 5. Ou melhor, leiamos a partir do versículo de número 28. Capítulo 5 de Jeremias, versículo de número 27 ao 31, capítulo 5 de Jeremias, versículo 27. Suas casas estão cheias de engano, diz o Senhor, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta destas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Pergunta ao Senhor.
E o versículo de número 13 do capítulo 6 de Jeremias, capítulo 6, versículo 13 de Jeremias, o Senhor continua falando: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, como se não fosse nada. E dizem: paz, paz, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não! Eles não sentem vergonha, diz o Senhor, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Irmãos e irmãs, com temor e tremor diante de Deus, eu digo hoje de manhã, é preciso que se resgate a vocação profética da igreja. Vocação profética que denuncia o status quo desumano, tirano, corrupto, que tripudia a justiça e desdenha da indignidade do pobre. Enquanto isso, nós temos visto uma igreja se especializando no irrelevante. Nós temos visto nos dias atuais uma igreja se especializando no irrelevante, ao invés de recobrar a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus, o seu compromisso radical com Deus e com a sua palavra, no cuidado com o próximo, no cuidado com o pobre, no cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. Nós temos visto uma igreja especializando-se no irrelevante. Aleluia. Que enfrentar sempre foi assim. Eu lamento que sempre foi assim. Quando não houve conveniência, houve silêncio cômodo. Vamos, se a gente não for conveniente, vamos ficar aqui em silêncio. Não nos toca, não nos diz respeito. Vamos ficar aqui trancados dentro de quatro paredes, fechados dentro dos nossos guetos pequenos, dentro da nossa bolha, e não queremos saber, nós não temos compromisso nenhum. Aconteceu sim, a história está aí para mostrar. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Na Alemanha, por exemplo, a igreja calou-se. Dietrich Bonhoeffer é uma exceção. Dietrich Bonhoeffer é uma exceção, mas na Alemanha a igreja calou-se quando Adolf Hitler dizimava os judeus, os ciganos, os homossexuais e os deficientes físicos. Na Europa, a igreja silenciou diante de regimes de Salazar em Portugal e de Franco na Espanha. No Brasil, durante o regime ditatorial que se iniciou em 1964, os evangélicos calaram-se. Os militantes contaram com a obediência serena e meiga dos evangélicos, enquanto barbaridades eram cometidas nos porões do doicoide e nos porões da repressão, alheios, continuávamos conduzindo as nossas reuniões evangelísticas. Na África do Sul, igrejas reformadas tomaram partido em favor do regime do apartheid, legitimando. Nos Estados Unidos, a maioria dos evangélicos fundamentalistas se aliaram ao governo republicano conservador de George W. Bush e legitimaram os ataques ao Iraque em nome de Deus. A igreja contemporânea precisa de verdadeiros profetas, pois o que não falta são cristãos que aplaudem com entusiasmo a ordem imperante. E eu digo hoje, com temor e tremor diante de Deus, com ousadia no Espírito, nós precisamos de profetas da estirpe de Isaías e Jeremias, que levantaram o dedo em riste e denunciaram a opressão, a injustiça, o engano e a violência. Sim, senhores e senhoras, precisamos de profetas como Amós, que denunciou a exploração do homem pelo homem. Precisamos de profetas como Miqueias, que vociferou contra o abuso dos aristocratas de Jerusalém, contra a maioria do povo campesino. Nós precisamos de João Batista, que repreendeu o vil Herodes e disse: você está em pecado, você está em adultério, você roubou a mulher do teu irmão, você é o mau Herodes. Deus
puniu Herodes, e João Batista morreu também com a sua cabeça numa bandeja, mas ele não deixou de denunciar o pecado do vil Herodes. Precisamos de profetas como Martin Luther King, que pregou um sermão em Atlanta e fez um discurso em Washington, reivindicando a dignidade e a igualdade dos negros. Nós precisamos de homens como William Wilberforce, que era pastor de uma igreja na Inglaterra e ao mesmo tempo era membro do parlamento inglês e jogou o regime escravagista ao chão. Nós precisamos de pastores anônimos, como nos morros do Rio de Janeiro, que pregam o evangelho e promovem cursos de alfabetização. Nós precisamos de homens que não temam pela própria vida. Precisamos de mulheres que estejam dispostos a morrer pela causa do reino e pela causa do evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. As palavras de Mardoqueu para a rainha Esther são oportunas. E as palavras de Mardoqueu para Esther foram as seguintes: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E quem sabe, se para a conjuntura como esta, é que fosse elevada a rainha. Nós não podemos nos calar. Foi para a conjuntura como essa que o Senhor nos convocou. Chegou o tempo da igreja se posicionar. Não é politicamente, não. Se posicionar como igreja. Ou é igreja ou não é igreja. Ou é luz no mundo, ou se alia logo às trevas. Ou é sal que salga, ou é sal insípido, pisado pelos homens. Chegou o tempo, e eu digo para vocês aqui hoje, que Deus está mexendo nas estruturas, nas grandes estruturas. Ele está com as mãos segurando no tronco da figueira, e Ele está chacoalhando esta figueira. Os verdadeiros se manifestarão, e os falsos também se revelarão. As máscaras cairão, e os verdadeiramente comprometidos com os valores do reino e do evangelho serão levantados por Deus em tempos de confusão, de conflitos como nós estamos enfrentando nos dias atuais. E o que eu posso garantir a vocês hoje em nome de Jesus é: o mal não vai vencer, porque quem tem a última palavra é o bem e não o mal. O bem triunfará sobre o mal. Pode aplaudir o nome do Senhor com mais força, porque o bem triunfará sobre o mal. Esta esperança que temos e trabalhamos para a glória do Senhor nosso Deus. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus eternamente. Eternamente, eternamente, eternamente. Ele é o Senhor 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 eternamente. Eu quero convidá-los agora para esse momento de clamor aos céus. Vamos pedir a Deus esse avivamento. Vamos pedir a Deus que nos levante. Vamos pedir a Deus que levante homens e mulheres de norte a sul deste país. Levanta igrejas, cura igrejas, sara igrejas, restaura igrejas, para a glória do teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós não queremos imitar a igreja medieval. Nós não queremos ser a igreja do poder.
queremos ser a igreja comprometida com o reino. Nós queremos. Usa-nos para a tua glória, usa-nos para o teu louvor. Levanta-nos para a tua glória, levanta-nos para o teu louvor. Exalte ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Sinta a presença de Deus agora. Se derrame na presença dele agora. Se derrame.